A democracia pode ser datada, ou seja, ela assume diversos formatos ao longo do tempo. O que vale mais, um processo político institucional ou uma ideia de democracia e justiça? Para responder a esses e outros temas, nós temos no dia de hoje o professor Bruno Camilotto Arantes, que tem graduação em Direito pela UFOP, especialização em Gestão Pública pela mesma universidade, mestrado em Direito pela UFMG e atualmente cursa o doutorado em Direito pela PUC Minas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bruno, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. E vamos começar, como diz o grande sábio, pelo começo, né? Essa coisa da democracia, ela realmente ela pode ser pensada dessa maneira? Ela varia o significado da palavra ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Bom, Marcelo, eu agradeço o convite, né? Mas sem dúvida, a democracia ela é um conceito variado, né? Aliás, os conceitos de uma forma geral, e democracia não é diferente, ela é um conceito, são construções teóricas que devem ser avaliadas em momentos históricos diversos, por esses contextos históricos. Então não dá, por exemplo, para transpor uma democracia de um mundo grego, helênico, antigo, né, para a contemporaneidade, como se nós lá vivêssemos sobre a égide de filosofias, de conceitos, de teorias desenvolvidas lá. Então, o grande desafio, me parece, da questão é como pensar a democracia hoje, ou a partir de quais pressupostos, né, teóricos e práticos nós poderíamos estabelecer a construção desse conceito de democracia que seja um conceito que possa ser aplicado por nós, sociedade contemporânea, em 2013, no caso. Tá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, de um lado, é claro, como você acabou de dizer, não dá para pegar o modelo lá de Atenas, de 2.500 anos atrás, e aplicar hoje. Agora, não significa também que hoje vá ser qualquer coisa. Não, quer dizer, eu tenho que também dar limites, tenho que apresentar definições e, a partir daí, ver até que ponto isso pode ser praticado. Né? Sim, o conceito ele é construído a partir da história, no nosso caso, ocidentalizada, né? E onde democracia ou justiça, por exemplo, que também está no título da pergunta, né? Vem sendo refletida, pensada e construído dentro dessa historicidade. Então, nós não chegamos aqui com um conceito a priori ou com um conceito que não possa ser reconstruído e pensado se, né, na nossa realidade, ele serviria como aplicação para a resolução de problemas da nossa sociedade contemporânea. Bom, então eu fico imaginando até que, eu vou exagerar aqui, é claro, mas então quase que para cada país a democracia pode assumir determinadas características. Não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, né, país por país e tal, mas a gente pode colocar pelo menos que existam algumas definições. E para a gente tentar facilitar até a nossa compreensão, a democracia no Brasil, como ela é então? Como ela funciona, pensando na questão institucional e na sua área, claro, que é o direito constitucional, que é a sua grande área de pesquisa. Pois é, no Brasil a gente se constitui, né, normativamente pela Constituição de 88 como uma república federativa que tem por estrutura teórico, político e normativa um Estado democrático de direito. Né? A partir dessa qualificação do Estado como democrático, né, essa democracia é exercida também normativamente por representação de uma forma, digamos, majoritária, né, por uma representação pelas eleições e também de uma forma direta através dos comandos normativos que a Constituição prevê para o exercício direto da democracia. Como assim, essa última parte aí? A representação é fácil, são os partidos políticos. Leis de iniciativa popular, né? Então há uma série de mecanismos normativos que prevêem a participação popular direta, em menor parte do que a democracia representativa. Essa parte de iniciativa popular, por exemplo, a lei de ficha limpa, né? Se a minha memória não me trai, foi uma iniciativa popular. A lei de crimes hediondos, historicamente, sim, verdade, enfim. verdade. Algumas ações populares, algumas ações com manifestação do povo, né, gerando demandas ao Poder Legislativo para que esse Poder Legislativo regulamente alguma questão que tenha sido problematizada. Né? Mas o mais importante, me parece, desse conceito
que normativamente nos constitui, é perceber, na verdade, que essa democracia representativa, não só no Brasil, mas nós estamos falando aqui do Brasil, né, ela apresenta contemporaneamente um gap, ou seja, uma defasagem em relação ao que se espera, na verdade, do que seja concebido como Estado democrático. Como assim? Nós poderíamos, em contraposição à democracia representativa, pensar numa democracia deliberativa, onde o cidadão deixa de ter uma participação apenas na escolha dos seus representantes e passa diretamente exigir, pleitear, lutar por reconhecimentos de direitos, de situações, né, diretamente através de opinião pública, manifestações populares, enfim, passa a se responsabilizar também pelas construções que, dentro do regime democrático, seriam possíveis para questões, por exemplo, de justiça. Tá, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, em termos de modelo institucional, nós temos o modelo brasileiro é uma democracia representativa. O cidadão vota, né, de tempos em tempos, no nosso caso a cada 2 anos, né, por causa das eleições municipais e tal, e depois das eleições gerais. Então ele vota a cada 2 anos e escolhe seus representantes. Do outro lado, existe a possibilidade de iniciativas populares para solicitar ao legislativo que produza esta ou aquela lei a partir de uma determinada demanda social. Sim. Então, essa é uma situação. Isso. E a outra que você está colocando é que, apesar desse modelo, em tese, funcionar, há uma defasagem no sentido de que essas demandas sociais elas não poderiam necessariamente estar restritas a essa iniciativa de uma produção de uma lei, mas também numa cobrança maior junto aos representantes. Seria isso? Exatamente. Quer dizer, a transposição de um regime de representação, né, na sua forma mais consistente para um regime de deliberação é tornar o cidadão corresponsável pela elaboração e pela construção das normatividades dentro da sociedade. Ou seja, ele é chamado a participar nos espaços públicos de deliberação, né, nos vários espaços públicos de deliberação que se tem, os procedimentos, a emitir suas opiniões, a emitir as suas razões, a formular os seus juízos sobre as questões importantes da sociedade contemporânea. E você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante e inquestionável, é de uma importância ímpar, que é essa participação maior da população nesses debates. Agora, como isso funciona na prática? Porque, vamos lá, eu elejo representante, mas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo disso, eu também vou ter que travar alguma espécie de diálogo com ele. Como é que isso funcionaria? Como isso se daria? Bom, a gente poderia pensar nessa participação de 2 modos. Um, nos procedimentos institucionalizados, né? Ou seja, nos canais de comunicação que o próprio espaço público prevê, né? Como procedimentos, processos, participações, audiências públicas, requerimentos e etc. Ou, por uma outra ótica, nós poderíamos pensar também numa participação, digamos, menos formalizada e mais espontânea por parte do cidadão, principalmente através de redes sociais, de mídia, de comunicação, que permitem, na verdade, né, hoje nesse nosso mundo digitalizado, uma ampliação, permite um eco dessas demandas sociais com uma rapidez e uma velocidade muitíssimo grande. Mas o mais importante, Marcelo, me parece, é que tanto em um quanto nos procedimentos formalizados, né, quanto numa participação num movimento mais espontâneo, o que é fundamental nas duas questões é a palavra participação. É chamar, na verdade, a responsabilidade ou outorgar essa responsabilidade a quem de direito, que é o cidadão. Quer dizer, o cidadão tem que se sentir responsável por aquela discussão, por aquela demanda, por aquela questão que lhe afeta diretamente e tentar, em alguma forma de participação, de elencar as razões pelas quais, elencar as suas opiniões, né, que ele exige ou exigiria do poder público, ou ele mesmo faria, ou ele mesmo se comprometeria a fazer no espaço público. Porque isso aqui é um assunto que é uma tecla que eu também martelo bastante, que as pessoas, muitas pessoas, e lamentavelmente acho que a maior parte delas, mais da metade com certeza, acreditam que a ação política é apenas votar.
Quando, na verdade, isso aí, a fala é minha, o menos político de um processo político é a eleição. Porque na hora que você escolhe, né, isso ali é uma situação muito circunstancial, quase momentânea mesmo. Política mesmo se faz depois, exatamente com isso com que você está falando. Quer dizer, é o cidadão se sentir corresponsável naquilo. Não é uma situação apenas passiva, olha, eu escolhi, o problema agora é dele, que ele me representa. Seria mais ou menos isso que você está colocando. É justamente aquele gap que eu mencionei anteriormente, né? Aquela distância entre quando nós escolhemos nossos representantes, aqueles que nos tornarão presentes no espaço público, por exemplo, legislativo, né, e executivo, que são esses âmbitos que a gente escolhe, nossos representantes, mas se nós estamos presentes lá através deles, né, o que nós deveríamos fazer é cobrar ou verificar se realmente essa representação está sendo feita a contento com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Além do que, tem um outro detalhe na democracia representativa que a gente não pode esquecer, que é quem é eleito, né, é eleito realmente por um setor, por ideais e valores dos seus eleitores, mas quando o ocupante do cargo público, legitimamente eleito, está no cargo público, ele não legisla ou não administra somente para quem o elegeu. Sim. Ele administra para um todo, né, para um povo, para uma população toda, para uma nação inteira, e isso deve ser levado em conta quando do exercício dele no poder político. Ele tem um compromisso, sim, com seus eleitores, mas ele não pode, né, a despeito desse compromisso com seus eleitores, de se esquecer de todos os outros, ou seja, de todas as outras pessoas que também, né, contribuem, também têm desejos, também têm necessidades, também têm lutas pontuais e que merecem ser refletidas naquele espaço público por ele, ou pelo menos não esquecidas. Não, você está chamando a atenção de um ponto que é fundamental, que também é uma outra confusão, e aí não é uma confusão das pessoas, do eleitor, mas do sujeito que é eleito, que ele diz, olha, eu fui eleito pelo grupo tal, então, portanto, eu represento o grupo tal. Sim, até certo ponto. Até certo ponto. Quer dizer, que ele queira ter a iniciativa de produção de leis de interesse ao grupo tal, isso é até legítimo. Agora, que ele apenas faça isso é outra história, porque ele está ali dentro de um grupo, de um universo muito maior e que tem que tratar com os interesses do país, da sociedade, e não daquele grupo. Sim. Aí é o momento que as coisas... Quer dizer, podemos citar os inúmeros exemplos, sei lá, o sujeito pode representar, de repente ele defende as pessoas portadoras de necessidades especiais, por exemplo. Sem problema, ele vai apresentar leis nesse sentido. Agora, no seu dia a dia, a preocupação dele não será apenas essa. Então, você está chamando a atenção, sim, porque ele será chamado a também representar, também apresentar argumentos, razões, digamos, na pauta, né, política, sobre todos os assuntos em que o país está envolvido para se legislar. Então, ele terá que emitir opiniões, né, e votar efetivamente, né, em todos os assuntos, e não só naqueles assuntos que mais lhe pertinem diretamente aos seus eleitores, que lhe deram acessibilidade, legitimamente lhe colocaram no cargo. Então, no final, um dos temas que eu abri o programa de hoje, que era o que valia mais, o processo político institucional ou uma ideia qualquer de democracia e justiça, na verdade, essas duas coisas podem caminhar juntas. Quer dizer, eu posso ter e devo ter, de fato, um processo institucionalizado, porque senão sem regra é o caos, né? Não há como funcionar nada. Mas, por outro lado, não significa que ideias de justiça, ideias de democracia não possam caminhar ao lado e cobrar até desse processo institucional o seu melhor funcionamento. Sim. Seria isso. Na verdade, os dois polos não são antagônicos, eles são, é o que você está falando, complementares. Né? Eu não tenho como trabalhar uma democracia contemporânea, não penso nisso, sem regras procedimentais. Né? Isso seria inviável hoje, como você bem está colocando, né? Mas, por outro lado, essas regras procedimentais não podem ser a pura formalização da lei. Não pode ser uma ideia de igualdade ou de legalidade formalizada por um instrumento jurídico simples ou por uma Constituição que prevê dessa forma fixa, digamos assim. O conceito de justiça aí, ele serve justamente para flexionar, né, para tentar fazer com que nós reflitamos sobre o procedimento e, na mesma medida do procedimento, medidas de justiça que se atrelem, que se
sejam eficazes, pertinentes para a sociedade, para os problemas que nós temos hoje. Tá certo. Bruno, olha só, realmente o assunto é riquíssimo, é vastíssimo e é inevitável que nós vamos ter que continuar isso em um outro programa, porque ainda temos muita discussão aqui. Quer dizer, esse final aí que você chama a atenção da parte que seria processual de um lado, institucional, e da outra dos princípios e ideias que podem e devem ser complementares, isso aí, sem dúvida alguma, merece uma ampliar discussão. Então eu vou pedir que você volte um outro dia para a gente continuar essa conversa, tá? Com certeza no nosso próximo programa. Agradecer a tua presença no programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e tenham certeza que tem mais um programa com o Bruno sobre esse tema. Gente, um grande abraço. Tchau para vocês.